1 Coríntios, capítulo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo, meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vamos orar? Querido Deus e Pai Celestial, aqui estamos, ó Deus, como povo do Senhor, reunidos para cultuar-te, para buscar-te. Ó Deus, agora a Tua palavra foi lida, está aberta diante de nós, e pedimos a Deus que o Senhor nos conduza através dela a aquilo que o Senhor quer nos falar, aquilo que o Senhor quer nos despertar nessa noite. Fala conosco, Senhor, e ajuda para que nunca falte a nossa fé, a nossa espiritualidade, ao que cremos, aquilo que é essencial, que é o amor do Senhor, que não pode ser produzido por nós, mas que só pode ser produzido pelo Teu Espírito no nosso coração. Precisamos disso, precisamos demonstrar, ó Deus, este conceito e muito mais do que isso, a prática em nossas vidas. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu queria, como disse, por hoje deixar o profeta Jeremias, que seria na sequência, para falar sobre espiritualidade e amor, ou amor e espiritualidade. É o que esse texto, no contexto em que ele está, ele se refere. Essa igreja de Corinto, a igreja que estava na cidade de Corinto, ela precisava muito dessa mensagem, porque era uma igreja que tinha muito conhecimento. O apóstolo Paulo, inclusive, se refere a isso no capítulo 8 desta carta, quando diz, por exemplo, capítulo 8, verso 1, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Não é
inapropriado conhecer. Nós somos desafiados e nesta carta, Paulo, em determinados momentos, ele elogia o saber. Ele só mostra que o saber, o conhecimento deve ser canalizado para alguns propósitos que são importantes para a fé cristã. Também, essa é uma igreja cheia de manifestações espirituais. O apóstolo Paulo não condena isso completamente. Ele só corrige as coisas exageradas que têm sido feitas, praticadas, tanto nos cultos, como também no contexto maior da vida cristã daqueles irmãos da cidade de Corinto. Dons espirituais, manifestações espirituais, é próprio para a igreja de Deus. Isso, a igreja deve ser conduzida por dons espirituais. Talvez uma das maiores tristezas destes momentos em que nós estamos vivendo, e por causa muitas vezes de exageros de determinados grupos eclesiásticos do nosso tempo, nós tivemos a tendência de cair para o outro extremo, de olhar para determinadas coisas do Espírito, determinadas manifestações que podem proceder do Espírito, que estão registradas nas Escrituras Sagradas, e não as experimentamos por medo ou por outras coisas. A cidade de Corinto ficava numa região estratégica do ponto de vista geográfico, e é por isso que uma das cidades que o apóstolo Paulo parou para fundar igreja, e ali uma comunidade de discípulos foi criada pelo ministério do apóstolo Paulo, está presente nessa cidade, porque era estratégica do ponto de vista geográfico, para pensar inclusive em outros lugares próximos, naquela região da Acaia, para que igrejas, para que cidades, pessoas fossem evangelizadas. Era uma importante via que ligava a cidade de Roma, capital do império, ao Oriente, e passava exatamente pela cidade de Corinto, um dos portos mais afluentes do Mediterrâneo, ficava bem encostada no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo. Era uma cidade cosmopolita, por ser uma cidade portuária, naquele lugar onde ela estava, passando essa estrada que ligava Roma ao outro extremo do Império Romano. Então, era uma cidade que era visitada por muita gente. Era uma cidade que muitos desses visitantes ficavam lá. E, portanto, era uma cidade cosmopolita, ou seja, pessoas de todas as partes do mundo acabavam morando ali por um determinado tempo, nem sempre ficavam ali. A religiosidade era intensa. Por ser próxima também da Grécia, né? Por ser próxima de Atenas, era também uma cidade extremamente influenciada pela sabedoria filosófica, pelo conhecimento filosófico. E é por isso que essa é uma discussão importante em alguns textos, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, especialmente na primeira carta. Ele trata disso, ele menciona algumas questões no capítulo 1 e capítulo 2 que tem como pano de fundo o conhecimento filosófico. E ele então tem algo a dizer sobre isso, não desprezar completamente, como muitas vezes se interpreta o capítulo 1 e o capítulo 2 de 1 Coríntios, no que diz respeito ao conhecimento filosófico, mas certamente ele tem algo a dizer sobre isso. Então, ali havia uma
também uma religiosidade muito grande. Tanto as religiões chamadas públicas, aquelas religiões que tinham o panteão grego dos deuses, Zeus e tantos outros, essas eram as religiões, ou a religião pública, ou seja, aceita pelo Estado, conhecida por todos, como também haviam as religiões de mistério, ou seja, era uma espécie de práticas religiosas que envolviam determinadas questões místicas, e aquilo, de fato, as pessoas cada vez mais nessas regiões procuravam esse tipo de religiosidade, porque dava aquela sensação de pessoalidade muito grande, ao contrário do que as religiões dos antigos deuses produziam na vida deles. Havia um monte chamado Acrocorinto, por isso a cidade se chamava Corinto, bem próximo então da cidade, em que fora construído um templo, a deusa Afrodite, a deusa do amor, e ali se sacrificava a essa deusa e se mantinha um culto relacionado a essa deusa do amor, e que era, na verdade, uma promoção, do ponto de vista cristão, da promiscuidade sexual que era intensa nessa cidade. Ou seja, na verdade, a religião da cidade de Corinto era uma religião que envolvia envolvimento dos adoradores em práticas sexuais, e que não era tido como na nossa concepção hoje, né? Imorais, porque eram feitas eram práticas sexuais com sacerdotisas. Haviam, pelo menos nesse tempo, 1000 sacerdotisas cultuais que, no entardecer, desciam do Acrocorinto e esparramavam-se pela cidade, especialmente na região portuária, e aquilo que elas praticavam, as suas atividades sexuais, eram consideradas como sendo culto, ou cultos à fertilidade. Essas coisas eram todas praticadas na cidade de Corinto. Agora, preste bem atenção, foi lá, nessa cidade, com essa cultura, com essa religiosidade toda, que o apóstolo Paulo começou um trabalho. Alguém disse que se o evangelho produzisse alguma coisa nessa cidade, se ele prevalecesse na vida de algumas pessoas nessa cidade, então, de fato, o evangelho era verdadeiro. Quando você queria falar de alguém altamente imoral, quando você queria falar de uma pessoa que não tinha padrões morais, você dizia o seguinte: aquela pessoa vive como um corintiniano. Isso era uma espécie de visão estereotipada que se fazia dos habitantes de Corinto. Quando você queria falar de uma imoralidade tal, então você dizia, ele vive como um corintiano. Não, um corintiniano, não como um corintiano, não, né? Tem nada a ver com Corinthians, viu, Ismael? O evangelho entrou nessa cidade. Paulo evangelizou essa cidade. Paulo teve uma intensa relação com os coríntios. Foram várias visitas, várias cartas, por causa dessas necessidades espirituais e morais. É sem dúvida a carta, ou a igreja nessa cidade, em que ele mais teve problemas, em que ele mais teve que atuar. Foram 18 meses, pelo menos, em Corinto, perdendo somente para Éfeso em termos de tempo. Lá em Atos capítulo 18, verso de 1 a 8, nós temos lá o registro de como o apóstolo Paulo chegou nessa cidade.
E algum tempo depois dessa visita, ele teve que voltar ali, enviou cartas, enviou pessoas. Provavelmente a gente tenha nesse corpo, ou se menciona nas duas cartas que nós temos no Novo Testamento, pelo menos umas 4 correspondências. Já no capítulo 5, verso 9 da primeira carta, ele diz que já tinha escrito uma carta. Já em carta vos escrevi. Ora, essa é 1 Coríntios, então teve uma carta anterior, muito provavelmente. Ele menciona em 2 Coríntios, capítulo de número 1 para o capítulo número 2, de uma carta, uma espécie de carta dolorosa, uma carta em que ele teve que escrever, e ele foi em lágrimas que, na verdade, ele escreveu, para chamar a atenção daqueles irmãos. Então, de fato, o apóstolo Paulo teve uma intensa relação com esses irmãos desta cidade, ou os irmãos dessa igreja. E isso tudo é muito importante quando nós vamos entender qualquer das passagens, especialmente esta que nós estamos considerando. Então, o seu propósito aqui ao escrever era corrigir erros doutrinários, pecados e uma conduta desordeira na adoração, como nos mostram especialmente os capítulos 11, que tem a ver com o culto na igreja, as mulheres, como elas estavam se portando na igreja, o uso do véu, a ceia do Senhor, os dons espirituais, o uso desses dons, em certos cultos, em certos dias, em certos momentos, uma balbúrdia completa, uma confusão imensa se percebia nessa igreja. Então, ele escreve para corrigir certas coisas, esses conceitos doutrinários, com respeito a algumas verdades, conduta e culto na igreja. É para isso que ele escreveu essa carta. E a igreja de Corinto, como alguém disse, era uma igreja complicada. Uma igreja complicada. A que propósito serve esse texto que nós acabamos de ler na argumentação do apóstolo Paulo? Qual o propósito deste poema encantador sobre o amor dentro desse contexto, os dons espirituais na carta aos Coríntios? Uma pergunta mais simples é: o que esse texto está fazendo exatamente nesse lugar? Por que o apóstolo Paulo, de repente, numa argumentação que diz respeito ao culto, começando no capítulo 11, coisas relacionadas ao culto na igreja e todas as manifestações dentro do culto, de repente o apóstolo Paulo faz uma pausa, que é isso que esse capítulo 13 faz, uma pausa para depois continuar no capítulo 14 e fechar o assunto sobre dons espirituais. O que esse texto está fazendo aqui? Uma das primeiras coisas a serem ditas é que talvez, irmãos, esse texto que a gente acabou de ler seja um dos textos no Novo Testamento que mais tem sido usado pelos pregadores, pelas pessoas, fora do seu contexto original. Quem não conhece esse texto e normalmente o faz de forma isolada de tudo aquilo dos seus contextos dentro da carta de Paulo aos Coríntios. Ele é usado em casamentos, noivados, outras ocasiões, mas raramente em um contexto em que foi usado pelo próprio apóstolo Paulo. Paulo, desde o capítulo 11, como já mencionei, vem tratando de problemas relacionados ao culto. No capítulo 12, ele fala de manifestações espirituais, diz aí, a respeito dos dons espirituais, e a melhor tradução talvez aqui não seja dons propriamente, mas
como ele vai deixar claro na argumentação a partir do verso 2, mas de manifestações espirituais, não só de dons propriamente, mas de manifestações espirituais de uma maneira geral. Ele então começa a ocupar sua atenção, corrige tendências e práticas equivocadas, apresenta uma lista de dons, manifestações e ministérios. Observe bem aí, no final do capítulo 12, Paulo estabelece uma lista de dons, ministérios, e começa pelos mais importantes. Olha aí na sua Bíblia, verso 28 do capítulo 12, o contexto mais próximo aí do nosso capítulo, onde nós estamos considerando. Ele diz: a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar e assim depois e depois. É claro que se ele está colocando esses termos, primeiramente, segundo, terceiro e assim por diante, ele está estabelecendo uma hierarquia de importância destas dádivas de Deus, desses dons, certamente. Mas Paulo corrige também uma concepção errada entre os coríntios, verso 29 e verso 30. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-na todos. Concepção de achar que, por considerarem certos dons mais importantes, então todos devem praticar esses dons, ou devem procurar esses dons, ou devem supervalorizar determinados dons em detrimento de outros. E preste bastante atenção ao verso 31, que a versão que nós temos, Almeida e atualizada, diz assim: procurai com zelo os melhores dons, ou numa tradução um pouco diferente, buscais intensamente os dons melhores. Este verbo tem sido aqui traduzido normalmente como um imperativo, como está aqui, né? Procurai com zelo. Mas talvez aqui, porque na língua grega um verbo, nesse caso, no imperativo e no indicativo, ele tem a mesma forma, na verdade, na língua grega. E talvez aqui fique melhor para o entendimento do próprio texto, que o verbo esteja no indicativo. Então Paulo não está ordenando, na verdade, que os coríntios, eles procurem, como o texto está dizendo, com zelo, pelo menos na versão em português, né, que a gente tem traduzido aqui. Mas é uma espécie de atitude do apóstolo Paulo de questionar toda essa busca desenfreada de dons que fizessem com que eles se projetassem em cima de outros irmãos por causa de dons. É uma espécie de ironia fina do apóstolo Paulo. Vós buscais intensamente os dons melhores, mas eu apresento um caminho que excede toda e qualquer comparação. Se você ligar, preste atenção, verso 31, veja que na maioria das versões, não sei se algumas provavelmente podem estar diferentes, mas na Almeida atualizada, eles separaram com um título, né? A metade do verso 31. Isso não deveria ter sido feito. Note bem, eu não estou tirando da Escritura, porque esses títulos do Novo Testamento foram todos colocados posteriormente. Foi um monge muito querido, lá do século XII, chamado Estéfanos, que para ajudar-nos, ele dividiu o Novo Testamento com capítulos e versículos, né? E esses títulos. Já pensou? Você procurar uma parte na Bíblia sem capítulos e versículos, ficaria difícil, não é? A gente fala que vamos abrir nosso 1 Coríntios capítulo 13, ficou bem mais fácil para a gente. Originalmente esses capítulos e versículos não existiam, mas muitas vezes também essa divisão, ela é um pouco artificial, ela acaba nos prejudicando, e nas melhores intenções desses
desses que tentaram nos ajudar, desses estudiosos, eles dividiram. Então, é melhor juntar todo o versículo 31, que diz: entretanto, né, vós buscais intensamente os dons melhores, mas eu apresento um caminho que excede toda e qualquer comparação. Aí, ou seja, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar um caminho que é melhor. Esse é o contraste que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Então, Paulo faz uma pausa, depois de apresentar o versículo 31, a conclusão da sua argumentação, e que voltará. Olha aí, o que ele faz no capítulo 14, verso 1. Aí ele volta ao assunto, faz uma pausa, porque depois de descrever os dons, de corrigir tantas coisas, veio à mente do apóstolo Paulo um assunto de extrema importância, que é a questão do amor. E aí no 14, verso 1, ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. E ele volta então, em todo o capítulo 14, a fechar o assunto dos dons. O nosso assunto é sobre esse parêntese que ele abre. Qual o lugar do amor na vida da igreja? O que nós devemos pensar num contexto de intensa manifestação espiritual, como é o caso aqui da igreja de Corinto, de pessoas que diziam ser possuídas pelo Espírito, cheias do Espírito, cheias de dons e manifestações espirituais, pessoas que diziam que eram altamente conhecedoras de mistérios, de ciência, de conhecimento de Deus. O que elas precisam ouvir? Paulo apresenta o caminho melhor. Os coríntios eram muito espirituais, tantos exageros, tantas confusões em relação à espiritualidade, ao conhecimento. O apóstolo tem 3 argumentos a utilizar aos coríntios sobre o amor e os dons espirituais. 3. Primeiro, note aí no texto, do verso 1 ao verso 3, a indispensabilidade do amor. Do verso 4 ao verso 7, as características do amor. E do verso 8 ao 13, a permanência do amor. Primeiro lugar, então, veja do verso 1 ao verso de número 3. Toda essa sessão, note bem, está na primeira pessoa. Talvez exatamente pelo tom pastoral, pessoal, que o apóstolo Paulo está querendo dar aqui. Porque algumas destes dons que ele vai mencionar nestes versos, ele talvez possua esses dons, como ele próprio no capítulo 14 vai afirmar acerca de alguns deles. E veja que ele divide seu argumento nesta parte em que ele defende a importância do amor, mais que isso, seu caráter indispensável, em 3 partes muito bem construídas do ponto de vista das ideias e do argumento da estrutura gramatical desses 3 versos iniciais. Primeiro, Paulo cita os dons usando, olha aí, condicionais, que são de grande interesse aos olhos dos coríntios. Ele diz: se eu falasse, ou como está traduzido, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Note bem, o dom de línguas, que é extremamente valorizado, talvez o mais valorizado de todos os dons que os coríntios tinham na cabeça. Todo o capítulo 14, a sua tese, a sua defesa é no sentido de que eles deveriam
preferir então o dom de profecia, que edificava a todos. Um tipo de profecia, obviamente, que edificava, confortava e consolava a igreja toda. Mas o dom de línguas não fazia isso. Ele diz ainda: se eu tivesse profecias e soubesse os mistérios todos e todo conhecimento, se eu tivesse uma fé ao ponto de transportar montes. Veja, o apóstolo Paulo está trabalhando com elementos, com dons, com práticas que eram muito procuradas e supervalorizadas entre eles. Dom de fé, de fazer sinais miraculosos, isso era extremamente valorizado por essa igreja. Ele disse: se distribuísse todas as minhas posses, também entregasse o meu corpo para ser queimado. Há aqui um padrão muito interessante que ele estabelece nesses versos. Paulo construiu o seu argumento, note bem, parece que de coisas bem reais para aquilo que é hipotético, ou daquilo que é real para o improvável. Assim, é provável que ele falasse a língua dos homens, mas improvável que ele falasse a língua de anjos. Que línguas são as línguas dos anjos, afinal de contas? Assim, é real que ele profetizasse, mas não é provável que ele tenha conhecimento de todos os mistérios e toda a ciência, porque senão ele seria como Deus. Deus é que é o todo conhecedor. O termo usado para isso em teologia é onisciência, o todo conhecedor de todas as coisas. É possível que ele distribuísse os seus bens entre os pobres, mas improvável, porque não haveria sentido algum de queimar o seu corpo, ou entregar o seu corpo para ser queimado. Esse é o argumento dele, lógico dele. Do bem real para as coisas improváveis, coisas que não fazem sentido. Segundo lugar, o refrão sobre o amor, que se repete de forma igual 3 vezes: se não tiver amor, se não tiver amor, é para demonstrar exatamente como o amor é imprescindível, indispensável. E se ele não estiver relacionado, modelando, conduzindo todas as manifestações de dons, não faria sentido algum. E terceira marca que ele quer aqui, que deixa claro para nós, é o resultado negativo. Ele diz que, se não for assim, ele tem se tornado como um gongo que ecoa, ou um símbolo que retine. Ele diz que eu não sou ninguém. Ele diz: nada que eu faça tem qualquer utilidade. No contexto desses 3 capítulos, o ponto do argumento de Paulo é muito claro. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, Coríntios, vocês pensam que são todos tão espirituais, tão cheios de dons espirituais, por falar em línguas, vocês que provam sua grande capacidade espiritual ao exercer profecias, todos vocês devem entender que deixaram de perceber a coisa mais importante. Os dons espirituais não provam nada da verdadeira espiritualidade, do verdadeiro conhecimento de vocês. E vocês que querem provar a espiritualidade de vocês mediante obras de filantropia, devem entender que sem o amor cristão, nada diz sobre a experiência com Deus. Sem amor vocês estão falidos espiritualmente, são um nada espiritual. É isso que Paulo está dizendo em outras palavras. E talvez Paulo se dirigisse a nós, a igreja dos nossos dias, e diria: olha, vocês cristãos que querem provar na sua espiritualidade pela quantidade de informação teológica, mas tal conhecimento por si mesmo não prova absolutamente nada. Não adianta ter uma cabeça enorme, cheia de conceitos, mas sem amor.
E vocês, talvez por outro lado, ele diria que afirma a presença do Espírito em suas reuniões, porque existe certo tipo de adoração, seja formal, exuberante, espontânea. Se eles não estiverem permeados pelo amor, então estão completamente falidos espiritualmente. Segundo lugar, verso 4 ao verso 7. Note aí agora as características do amor. Nesta parte, o amor é mais descrito do que definido, embora ele use o verbo ser, né, para como que definir o amor, mas nós percebemos que é na verdade uma descrição, é uma caracterização desse amor, é uma caracterização prática do amor. Não há nada de sentimental nessa descrição do amor que ele faz aqui. Todas as palavras relacionadas ao amor são muito concretas. Isso já nos revela muito sobre o conceito de amor no sentido cristão que nós defendemos, que o apóstolo Paulo coloca diante de nós aqui. Enquanto o conceito grego ocidental referia-se ao amor como um sentimento, a gente poderia dizer assim, e nós fomos e somos extremamente influenciados ainda por isso, embora há uma conotação nesse sentido na Escritura Sagrada, mas se tornou a base, o que move muitas vezes as próprias relações, é um sentimentalismo. Isso é muito ruim, porque os sentimentos, eles podem estar presentes ou não. Infelizmente, muitas relações, das mais importantes como o casamento, têm sido completamente fundamentadas em paixões românticas, em sentimentalismo que vai e vem, que pode voltar e pode sair. E por causa disso, muitas relações nessa área têm sido destruídas. O sentido cristão do amor, embora isso não esteja ausente, não é um sentimento simplesmente. A palavra usada por Paulo aqui na língua grega é o famoso ágape. Todos nós, de alguma maneira, já ouvimos alguém descrever, embora tenha sido criada assim uma redoma, um conceito que não existe em torno dessa palavra ágape, como se fosse o amor de Deus, ágape. É verdade que os gregos, né, nos escritos gregos, antes de Cristo, no período clássico especialmente, essa palavra era quase inexistente, porque, sem dúvida alguma, o ágape, o termo que é usado pelo apóstolo Paulo na língua grega, existem mais 3 outras palavras, 2 especialmente no Novo Testamento usadas, uma muito usada, existem outros termos para amor. Na nossa língua, amor. Na língua grega existem outros termos para isso. Mas é interessante que o apóstolo Paulo os autores do Novo Testamento foram buscar na cultura grega, porque eles escreveram o Novo Testamento na língua grega, para que o maior número de pessoas pudessem ter acesso, era a língua universal do tempo de Jesus, do tempo do apóstolo Paulo. Então, ele foi buscar o termo que era menos usado. Sabe por quê? Porque ágape é um tipo de amor que não busca os seus próprios interesses. É uma espécie de amor sacrificial. Dentro da estrutura, da cultura, do pensamento grego, isso não era o amor de escravos, da escravidão. O eros, que não tem essa conotação que tem hoje, erótico, o eros era o amor buscado por todos, ele era forte. Mas o apóstolo Paulo e outros autores, ao falarem do amor no sentido cristão, porque tem essa conotação de ser sacrificial, de alguém que se entrega por amor nesse sentido. E ele vai descrevendo aqui, então, diversas facetas, características deste amor. Há 3 descrições. O que é o amor?
o que não é o amor e o que o amor faz. Veja aí no verso 4, bem no comecinho, na parte inicial do verso, ele diz que o amor é paciente. O que é o amor? O amor é paciente. Literalmente, refere-se a uma pessoa de ânimo longo, que demora a se irritar, ou não se irrita com facilidade, que suporta as ofensas, é perdoador. E é interessante o uso dessa expressão, a gente vai perceber, não dá para a gente analisar todas elas, mas só mencionar algumas delas. Se você fizer uma análise dessas palavras, você vai perceber que todas elas, de uma certa maneira, foi usada como pano de fundo a prática errada. Ele está contrastando aqui com essas palavras as práticas erradas dos coríntios nas relações com outros irmãos ou na própria vida de culto. É como se cada palavra dessa fosse uma espécie assim de tapa na cara com luva de pelica. Olha aqui, vocês estão tão preocupados com isso. Agora veja o que vocês precisam observar. O amor é benigno. Agora veja o que o amor não é. Do verso 4, parte B, até o verso 6. Olha aí na sua Bíblia, vale a pena olharmos. Diz assim: o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Até aí. O que o amor não é? O amor não arde em ciúmes, ou seja, ele não ferve como por inveja. O amor não se ufana, ou seja, ele não se ostenta, ele não é orgulhoso, se gabando dos seus feitos. O amor não se ensoberbece. Aqui é interessante essa palavra, literalmente é inchar-se, é a palavra para soberba no Novo Testamento. Nestas práticas do culto ou dos dons espirituais, eles, diz o apóstolo Paulo, eles estão inchados, inflados, orgulhosos, porque eles têm manifestações espirituais mais do que os outros. Ele não se conduz inconveniente, não se comporta de maneira indecente, de maneira vergonhosa. São equilibrados. É impressionante como muitas vezes basta algumas amostras de vídeos em cultos dos nossos tempos que são bizarros. Isso é inconveniente. O culto cristão, que é permeado pelo amor cristão, não faz coisas inconvenientes, ridículas. E em algumas situações, dentro dessa igreja, as coisas ridículas estavam acontecendo, coisas inconvenientes. Ele não busca a si mesmo, seus próprios interesses. Ele não se ressente, ou ele não faz um estoque de ressentimentos. E aí ele termina com o que o amor faz. Ele faz 5 afirmações a partir do verso 6 sobre o que o amor faz. O amor regozija-se com a verdade, o amor aprova alegremente a verdade, o amor tem prazer na verdade, e deleita-se na verdade. O amor não é o contrário da verdade. Tudo sofre, sempre sofre, tudo crê, não é cínico ou desconfiado, mas também não é ingênuo, tudo espera, dá sempre uma segunda chance, esperando mudança, tudo suporta, aguenta pacientemente até os resultados melhores. Terceiro e último lugar. Verso 8 ao verso 13. Ele fala da permanência do amor em comparação com todas as outras coisas. Por isso, ele deve ser valorizado. Veja que no final do verso 7 do capítulo 13, Paulo terminou dizendo que o amor tudo suporta. Em outras palavras, o amor jamais é vencido. Literalmente, essa expressão diz: o amor jamais cai. Nunca.
Agora, as relações são mais profundas. Nos primeiros 3 versículos do capítulo, Paulo estabeleceu um contraste entre o amor e os outros dons. Agora, no verso 8 a 13, ele retorna ao contraste, mas com mais ênfase ainda. Aqui o contraste se dá pelo fato de que o amor é permanente, enquanto os dons têm um fim. Olha aí, vale a pena olharmos. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Na verdade, fica melhor se a gente lê da seguinte maneira: o amor jamais acaba, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. A ciência passará. Esse verbo aí, haver, está mais que... Na língua grega não existe verbo haver. Ele aqui é para trazer para a língua portuguesa, para dar um entendimento, mas ele na verdade não ajuda. A ideia é que essas coisas, o amor é um contraste entre o amor que nunca passa, mas as profecias, as línguas, o conhecimento, a ciência passarão. Simplesmente isso. Simplesmente isso. O objetivo do apóstolo Paulo aqui é muito claro: estimular os coríntios a buscarem fervorosamente o amor. Enquanto eles estavam buscando os dons espirituais, mas buscando de maneira tão exagerada, era para servir a Deus, não estava errado. Era para poderem agradar a Deus, não estava necessariamente, completamente errado. Contudo, aquilo que eles deveriam estar mais apaixonados, mais zelosos, eles deixaram em segundo plano. E esse é exatamente o problema. Deveriam buscar fervorosamente o amor, visto que mesmo os melhores dons espirituais, eles cessarão. Mas o amor estará para sempre presente. É aquilo que não passará. E é isso que ele quer que nós mantenhamos em nossas mentes. Isso que é importante realmente na passagem. E veja que essa parte agora, a partir do verso 10, verso 11, 12, está exatamente nos falando desse contraste que existe e que está muito presente em toda a literatura do Novo Testamento entre aquilo que já temos e as coisas que ainda não temos. Chamam isso de essa perspectiva na escatologia, porque na visão do Novo Testamento, irmãos, nós chegamos num tempo, quando o Senhor Jesus veio, os últimos dias foram inaugurados. Essa é uma categoria importante, teológica, de compreensão da escatologia cristã. O termo escatologia, né? As coisas do fim. Na verdade, a gente usa esse termo para falar da vinda, da segunda vinda de Cristo, né? E os sinais que ocorrerão, mas uma perspectiva mais centrada no Novo Testamento, que compreende todas as categorias do Novo Testamento, uma boa percepção do Novo Testamento vai nos mostrar que a escatologia cristã, ela na verdade, ela foi inaugurada quando o Senhor Jesus veio. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim, que havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, lá do Antigo Testamento, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, a gente lê o Novo Testamento nessa perspectiva de que já bênçãos maravilhosas estão presentes. O apóstolo Paulo chega a dizer que o presente, na própria carta aos Coríntios, que as coisas do porvir, elas já invadiram a história. As coisas do novo céu e da nova terra já se fazem presentes aqui. Mas é claro que elas
se completarão de uma maneira maravilhosa. Então, tenha isso em perspectiva enquanto vive no meio dessa pandemia, ou outros problemas que nós vamos enfrentar. Que o Senhor está conosco. A salvação é uma realidade. Mas há um senso de incompletude em nós. Por quê? Porque bênçãos maiores virão. Aquilo que Deus tem para nós não está esgotado nesta presente vida. Há muito mais. E ele usa aqui pelo menos 3 ideias, com ilustrações. Primeiro no verso 10, quando porém vier o que é perfeito, essa ideia do perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Veja, então o que é perfeito, em parte. Depois ele usa no verso 11 a ilustração de uma criança. Ele diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olha aí a ideia. Não adianta. Uma criança não pensa como adulto, não tem as mesmas estruturas. O apóstolo Paulo diz aqui. E ele ilustra dessa forma. Uma criança pensa, fala e sente como uma criança. Olha o jogo, criança, adulto. Tem coisas que são próprias de criança. E tem coisas que são próprias dos adultos. Não podemos confundir isso. A outra imagem que ele usa é a do espelho. Agora preste atenção nisso, olha o que ele diz. Porque agora ou já vemos, como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Então, depois veremos face a face. Agora conheço em parte, então, ou depois, no futuro, conhecerei, como também sou conhecido. Agora, você precisa entender que o espelho do século I não é como o espelho do século XX, século XXI. Certo? Você olha para esse texto e pensa assim, olha, mas quando eu me vejo no espelho, eu vejo perfeitamente o meu rosto, né? Os espelhos de hoje são assim. Agora, nós estamos falando do espelho do primeiro século, não tinha vidas, não tinha manipulado ainda, certo? Era bronze ou um metal, quando muito olhavam para a água que refletia o seu rosto. Então, ele olhava para uma placa de bronze e via obscuramente. Essa é a imagem. Se você pegar esse verso e colocar no sentido do espelho de hoje, você vai ficar confuso. Não, eu olho para o espelho, eu vejo perfeitamente o meu rosto. Mas Paulo está usando aqui a figura do espelho do seu tempo, obviamente, para mostrar exatamente que essa realidade, ele já vê alguma coisa, mas é quando o perfeito se manifestar, é que ele verá perfeitamente todas as coisas, completamente todas as coisas. É quando o perfeito se manifestar, que aqui há pelo menos 3 possibilidades do que significa esse perfeito. A primeira tem a ver com o cânon das Escrituras Sagradas. Alguns intérpretes pensam que o perfeito aqui é uma referência a quando a Bíblia, quando os últimos escritores escreveram, fecharam, então o perfeito é a Escritura fechada. Não acredito que seja essa a melhor ideia, porque não faz muito sentido. Não há no contexto algo que me leve a pensar que se refira ao cânon das Escrituras. O outro ideia muito interessante tem a ver, mas a respeito da maturidade cristã. O perfeito aqui tem a ver com, quem gostava disso eram os wesleyanos do passado, que falavam da perfeição nesta vida. Vamos chegar num nível de maturidade nesta vida que nós vamos ser perfeitos. Também, embora essa terminologia é melhor usada nesse contexto, mas não tem a ver com maturidade. E talvez a melhor dela seja aquela
que foi também já comentada no comentário de 1 Coríntios de João Calvino. Não é porque é João Calvino, mas talvez seja a melhor interpretação mesmo, que é uma referência à segunda vinda de Cristo. Esse é que é o perfeito, completo. Que é quando nós não vamos mais, nós vamos deixar a meninice espiritual. Nós vamos olhar não como em espelho, ofuscadamente, mas quando veremos, quando Ele se manifestar, nós veremos de fato tudo o que temos em Cristo Jesus e que na presente vida, por causa dos nossos pecados, nós não conseguimos enxergar. Eu quero terminar, irmãos, trazendo algumas últimas considerações, aplicações para nós a partir desse texto. Primeiro, veja, irmãos, quando falei para os irmãos a respeito de todo um pouco do contexto histórico, né, do que essa cidade de Corinto, que as coisas, como elas aconteciam. Veja que é interessante como essas coisas, elas, da nossa sociedade, do nosso tempo, elas podem, de fato, influenciar a vida do povo de Deus, os conceitos do povo de Deus, os aspectos culturais, os pensamentos filosóficos, as ideias da sociedade corintiana ou corintiniana tinham entrado para dentro da igreja e determinado a mentalidade, a maneira de compreender. O pensamento religioso tinha influenciado mais do que devia influenciar a vida dos irmãos da própria igreja. Esse é um risco que nós corremos em todas as gerações. As filosofias, os aspectos culturais, sociológicos, históricos, os pensamentos, os costumes, os padrões morais podem ser completamente do primeiro século, ou com algumas diferenças. Mas eles têm um poder de influenciar muito grande a vida da própria igreja. Nós devemos tomar muito cuidado, porque senão nós acordamos, irmãos, e as nossas mentes estão completamente capturadas. O nosso vocabulário, a nossa maneira de pensar, e daí a nossa maneira de agir, de comportarmos, de como nós lidamos com os nossos negócios, dentro da nossa casa, como criamos os nossos filhos, está impregnada, não de conceitos, de princípios da Escritura Sagrada, mas de valores dessa sociedade. A cidade de Corinto estava determinando, o pensamento dos não cristãos estava entrando na mente, no coração, e eles estavam como crentes, pensando do mesmo jeito, tendo as mesmas avaliações, vivendo os mesmos princípios. Nem todas as tendências culturais da nossa sociedade, tem coisas boas que são feitas, que estão ocorrendo, mas nem todas elas têm que ser absorvidas por nós. Note que Paulo não chama aqui o amor de um dom espiritual. O amor não é um dom espiritual no sentido dos outros dons aqui. Os dons ele descreve no capítulo 12, depois voltará no capítulo 14. O amor é um fruto do Espírito Santo. Paulo diz lá, as obras da carne são isso e isso, mas o fruto do Espírito é amor. E daí vêm as outras coisas que saem do amor, que procedem do amor. O que isso significa? Que dons, alguns podem ter alguns, outros têm outros dons, mas amor é para todos nós. Ah, pastor, eu não tenho muito dom do amor, não. Então, meu querido, você não pertence a ele. Não, esse dom, o amor, eu acho que a gente não pode amar muito assim. A gente ouve cada coisa da boca de crente, né? O amor é a marca do cristão.
Ao ponto de que o apóstolo João diz que o mundo pode nos julgar se não demonstrarmos pelo menos amor de uns para com os outros. Não está falando nem dos... Veja, primeiro Evangelho de João, capítulo 13, lá para o finalzinho. Nisto conhecerão quem? Não o mundo, ele está falando do mundo. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor de uns para com os outros. Terceiro, é muito importante termos um entendimento claro do amor no sentido bíblico. O amor no sentido bíblico é sacrificial, mas não é tolo ou irresponsável. O amor de Deus por nós sempre leva em consideração o crescimento daquele que é amado. As pessoas às vezes confundem a espécie de amor da Bíblia. O amor que Deus nos tem demonstrado não é um amor tolo, bonachão, como se fosse um vovozinho assim que gosta, ama tanto os seus netinhos que de cabelos brancos ele chega e os netinhos estão fazendo a maior bagunça e ele passa a mão na cabeça de todo mundo. O amor de Deus é um amor perfeito. Ele disciplina a quem ama. Por exemplo, quarto, cuidado com o que prega uma espiritualidade dissociada do amor. Eu tenho a impressão, quando ouço algumas pessoas de grande projeção, às vezes que estão nos representando, aí, especialmente na grande mídia, quando se pensa em evangélico, em liderança evangélica, algumas pessoas que falam de uma maneira tão odiosa, que usa expressões tão baixas. É isso que é cristão? Cuidado com essa espiritualidade dissociada do amor. Está aqui bem no meio, capítulo 13, de toda a espiritualidade, de todos os dons espirituais, para exatamente regular tudo. A espiritualidade precisa ser regulada pelo amor, permeada e conduzida pelo amor. Senão é um falso conceito de conhecimento e de espiritualidade. É uma falsa teologia. O amor e a verdade, em quinto lugar, andam juntos no cristianismo. A doutrina sem amor só informa, mas não transforma. O amor sem a doutrina é desordenado, indisciplinado. A igreja pode revelar muitas qualidades e características, mas o amor é o que deve ser percebido nas suas relações. Vamos orar? Feche seus olhos. Nosso Deus e querido Pai Celestial, Senhor, nós, diante do que está escrito na Sua palavra e foi exposto nessa noite, pedimos que o Senhor permita que seja demonstrado através de nós, ó Deus, essa característica, ó Deus, este conceito, essa prática, o amor seja percebido nas nossas relações. Ó Deus, isso não pode ser procedido de nós, não pode ser, ó Deus, gerado em nós e através de nós, ou por nós, mas pode simplesmente, Deus, ser manifestado através de nós pela ação do próprio Deus, do Senhor, que no Teu Filho Jesus Cristo manifestou o supremo amor por nós. Deus, abençoa a vida da Bereia, os seus membros, aqueles que professam a sua fé aqui dentro, que cantam aqui dentro. Ó Deus, para que este amor
seja demonstrado, percebido pelas pessoas de fora e por nós aqui dentro. Em tempos como esse, ó Deus, opera em nós, em nome de Jesus, amém.